Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, o nosso encontro diário, o nosso momento diário de reflexão, sempre comigo, Theo Oliveira, e com Sidney Fernandes, de segunda a sexta, em todas as redes sociais, sábados e domingos somente no canal do YouTube. A nossa pergunta de hoje para você, Sidney, é a seguinte: como seriam os regimes aberto, semiaberto e fechado, espiritualmente falando? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz. Na verdade, Theo, a justiça divina é a definitiva. E não haverá, assim, prisões ou guardas ou policiais da maneira como nós os conhecemos aqui. A principal prisão a que nos submetemos no plano espiritual é a da própria consciência. Não obstante, você que deve ter lido algumas obras de André Luiz, tem encontrado lá situações assim muito parecidas com as da Terra, como por exemplo no livro Libertação. Em dado momento, André Luiz e o seu mentor estão se encaminhando para falar com Gregório e eles são cercados, porque ali eles são criaturas não muito gratas, não muito bem recebidas. Eles até têm que modificar o seu padrão vibratório para serem percebidos, senão ficariam invisíveis e não poderiam nem dialogar com os espíritos inferiores daquela região. E eles são, de repente, presos. E, em dado momento, André Luiz pergunta para o mentor que o acompanha: quem são esses guardas? Falou, são espíritos mais ou menos do nível daqui da região. E ele diz uma frase que fica guardada para sempre no meio espírita, quando ele se refere a esses guardas. Nós não podemos colocar anjos para tutelar demônios. Isto é, são espíritos mais ou menos do nível daquela região que são designados para custodiar espíritos mais ou menos do nível deles. É claro que André Luiz e o mentor deles têm um poder muito maior, poderiam sair dali a hora que bem entendessem, mas eles queriam conversar com Gregório, então eles teriam que se passar por espíritos daquela região para poder desenvolver esse diálogo. Então, Theo, nesses meios mais inferiores, existem realmente essas prisões, abre aspas, físicas. Mas, no geral, o que importa mesmo na espiritualidade não é um tribunal, não é um juiz, não é um jurado que vai julgar os nossos atos aqui na Terra. Nós somos julgados por nós mesmos, pela nossa consciência. Quando morremos, somos colocados, assim, metaforicamente, diante de um espelho. E ali são refletidas as nossas atitudes aqui da Terra. E aí você pode imaginar, né? Se são atitudes boas, positivas, com empatia, com generosidade, com caridade, elas se ressaltam com um brilho muito interessante naquele espelho. No entanto, como nós somos ainda falíveis, e ainda derrapamos de vez em quando diante das nossas fraquezas, a imagem que às vezes aparece para nós não é muito agradável. Então não é um tribunal, um juiz que vai nos julgar, é a nossa própria consciência. E nós, pelas nossas vibrações, pela nossa tendência aqui da Terra, nós as levamos conosco depois da morte. E vamos procurar ambientes compatíveis com a nossa evolução, com o nosso comportamento, com o brilho ou a escuridão que pode emanar de nós mesmos. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.